Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tranquilo, na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo? Hoje, né, trazendo um assunto de fundamental importância para o cristianismo, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que são estudiosos da palavra do Senhor. Então, estou trazendo um assunto aqui que precisamos refletir a respeito desse assunto, porque é um assunto que precisa ser debatido, precisa estar atento. Isso aqui é um alerta para a Igreja do Senhor. Porque não para agora. Você pode pensar, pastor, mas qual é o alerta e para quando? Pronto, fica nesse vídeo até o final, tá? Você vai perceber o perigo que está acontecendo e está ocorrendo hoje para o futuro bem próximo. Um futuro que, vamos dizer assim, que nos traz, vamos dizer assim, um alerta para os nossos filhos, para aqueles que irão ficar aqui no mundo, mas é importante que você saiba o que está acontecendo, tá certo? Bem, hoje nós estaremos falando sobre a religião que irá dominar o mundo nesses próximos anos que vem por aí. Qual é a religião que irá dominar o mundo? Talvez você esteja pensando, não, seja o cristianismo, seja o budismo, seja o islamismo, seja outras religiões agnósticas. Não, fique até o final do vídeo e você vai perceber, tá certo? Qual é a religião que vai crescer no mundo, tá? E vai te surpreender, a última vai te surpreender. Então fica até o final do vídeo, tá? Mas também não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, é importante você deixar seu like. A gente procura pesquisar para trazer assuntos importantes, interessantes para vocês, pedir a sua ajuda, que você venha se inscrever no canal, venha ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, pede para alguém se inscrever no canal. Vamos juntos atingir essa meta de 1.001 inscritos. Mas vamos para o assunto. Qual a religião que irá crescer mais, ou seja, vai dominar o mundo? A religião tem sido uma das características definidoras da civilização humana e moldou, sim, a cultura da sociedade inteira em todo o mundo, tá? Mas a composição religiosa do mundo será longe de ser estática, não vai ser parada. Então, ela está se alterando constantemente devido à mudança no crescimento da população mundial e a migração até mesmo nas escolhas da fé individual. Então, nas próximas décadas, o cenário, vamos dizer assim, religioso, passará por uma transformação significativa, tá certo? Com algumas crenças crescendo rapidamente, enquanto outras vivenciarão uma estagnação, ou seja, um declínio, tá certo? Então, a democracia também desempenha um papel fundamental, um papel central nessa mudança. Taxa de fertilidades, tá certo? Distribuição, vamos dizer assim, etárias e concentração geográfica, entendeu? Contribuem para a ascensão e a queda de certos grupos religiosos. Então, qual é diferente? Como é diferente? Como é diferente? Serão vamos dizer assim, as comunidades religiosas no ano de 2050, por exemplo. Como serão as suas populações? Quais a religião ganharão força e quais desaparecerão lentamente? Preste atenção, esse assunto é de fundamental importância para mim e para você. Então, enquanto a população do planeta, irmão, atualmente é de 8,2 bilhões de pessoas, projeta-se que esse número saltará para 9 bilhões e 300 bilhões de pessoas até o ano 50. Um aumento de quase 14%. Algumas religiões crescerão, enquanto outras vai ser estagnado. Isso aí não tem para onde, tá certo? Então, apesar do rápido crescimento de uma religião que está crescendo assim assustadoramente hoje, devido à democracia, chama-se o islamismo. Projeta-se que o cristianismo continue sendo
a maior religião do mundo. Projeta-se. Então, em 2050, os cristãos, vamos dizer assim, representarão cerca de 31% da população. Um pouco à frente dos muçulmanos. Percebeu isso? Mas o seu crescimento ocorrerá principalmente aonde? Na África. Quem? Os muçulmanos. Tá certo? Enquanto, vamos dizer assim, há declínio em religiões tradicionais cristãs, como a Europa. Irmãos, os muçulmanos, eles aproveitam muito a democracia. Eles não são democráticos. Entendeu? Não são. Então, espera que os muçulmanos cresçam uma taxa surpreendente. O aumento, irmão, será de 41% entre 2025 e 50. Ou seja, nós estamos falando de um período de 25 anos, irmão. Então, esse crescimento vai é impulsionado por alta taxa de fertilidade e demografia jovens. Significa que até o ano 2050, certos muçulmanos provavelmente representarão 30% da população global. Quase se igualando que os cristãos. Não é importante saber porque nesses países muçulmanos não existe controle de natalidade. As mulheres têm filhos assim, para crescimento mesmo proporcional, porque eles vivem em guerra. Eles vivem em guerra. Aquele cinturão, vamos dizer assim, da janela 1040, vive em guerra. Não tem como, irmãos, não ter esse crescimento. Mas a gente precisa, irmão, averiguar isso, prestar atenção a isso. Apesar, vamos dizer assim, do aumento da irreligião, tá certo? Em algumas nações ocidentais, então a parcela global de ateus, irmãos, agnósticos, não afiliados a alguma religião, dominará também. Enquanto seus números absolutos aumentarão ligeiramente a sua proporção da população mundial, diminuirá cerca de 16% em 2025 para 13% em 2050. Então, vamos dizer, o declínio dos não filiados também é outro que chama a atenção. E também existe, irmão, a ascensão constante de, sabe de quem? Hinduísmo. Os hindus, irmão, verão um crescimento moderado, acompanhando as tendências populacional global geral, né? A população hindu está, vamos dizer, projetada para crescer 34%, pouco mais de um bilhão de pessoas. Entre 2010, certo? Em 2010, quase 1,4% da bilhões em 2050. Então, de 2010 para 2050 vai crescer 1,4 bilhão. A religião vai crescer, a religião do hinduísmo. Então, veja bem, então, a expansão do hinduísmo ela vai ser grande. Já a expansão do judaísmo, as populações judaicas terão um crescimento uma taxa mais lenta do que a maioria de outros grupos religiosos, aumentando em apenas 16%. A população judaica deve atingir 16,1 milhões no ano 2050, embora continue sendo um dos maiores grupos religiosos e principais. Porque o judaísmo, irmãos, é algo que vamos dizer assim, é um crescimento de acordo com o crescimento cristão também. Tá certo? Então, as religiões tradicionais e africanas, as crenças populares chinesas e as tradições espirituais indígenas terão um aumento de 11%, atingindo aproximadamente 450 milhões de adeptos até 2050. Mas a sua proporção na população, na global, vai diminuir, uma vez que não acompanha o ritmo do crescimento populacional e mundial. Então, as religiões tradicionais africanas, que você sabe do que eu estou falando, tá certo? Não vai ter um crescimento tão exagerado.
Então, as crenças como sikhismo, jainismo e o taoísmo, tá certo? Vão expandir ligeiramente e aumentando os 58 milhões de adeptos entre 2010, tá certo? Para 61 milhões em até 2050. O crescimento vai ser um pouco menor. Mas, como a crença popular, vamos dizer, populares e indígena, essas religiões diminuirão como porcentagem de população global. Então, vai diminuir, não vai ser um crescimento tão expansivo, né? Então, até 2050, os muçulmanos representarão, preste bem atenção a isso, até 2050, os muçulmanos representarão 10% da população da Europa. Tem ideia do que é isso? Quase dobrando em relação a 2050. Enquanto isso, a parcela cristã diminuirá e o secularismo também, ou seja, aquelas pessoas que rejeitam as religiões. Irmão, isso é muito forte. Você pode dizer, não, pastor, mas não, irmão, isso é muito forte. Um crescimento de 10% na Europa é muito grande. Agora, tudo isso por causa de quê? Da democracia, da expulsão deles para outros lugares. O islamismo, irmãos, os muçulmanos, não é fácil. Não é fácil. Nós precisamos pensar nisso, certo? Então, na Europa, países como a França, países como França e Países Baixos, terão, vamos dizer, a maioria não filiado a religião nenhuma, até 2050, o que representa uma grande mudança em relação às suas entidades historicamente cristãs. Isso é outro fato muito perigoso, porque fica aberto a todo tipo de religião agnóstico, a heresias que ocorram nesses países como a França e Países Baixos. É muito perigoso. E você sabe que a França era um país muito católico, muito cristão. Você vê que a coisa está mudando. A Índia agora, vamos dizer assim, ela manterá sua maioria hindu, tá certo? Mas também ultrapassará a Indonésia para se tornar um país com a maior população muçulmana. Embora o hinduísmo continue dominante e crescente, a presença muçulmana remodelará a dinâmica religiosa da Índia nas próximas décadas. Irmãos, eu estou alertando hoje, 2025, o islamismo, os muçulmanos estão querendo dominar o mundo através da sua religião. E isso não é bom. Em 2010, irmão, mais de 3/4 dos americanos se identificaram como cristãos. Mas até 2050, projeta-se que esse número caia para 2/3. Embora o cristianismo, irmão, ainda seja a religião dominante, né? O secularismo e as religiões não cristãs verão aumentos substancial. Mas isso é outro fator que tem que nos chamar a atenção. Em 2050, irmãos, os muçulmanos superarão os judeus. Sabe aonde, irmãos? Nos Estados Unidos. Você tem ideia do que é isso? Tornando-se a segunda maior grupo religioso depois dos cristãos. O crescimento do islamismo na América, irmão, será alimentado pela imigração. É isso que eu estou falando a vocês. A imigração e maiores taxas de fertilidade em comparação a outros grupos religiosos. É o que eu falei anteriormente. Os muçulmanos, as mulheres engravidam muito rápido. É um filho praticamente atrás do outro. Irmãos, e eles são, até para a religião deles, eles ensinam, sabe, irmãos, vamos dizer assim, o islamismo, ele não abre brecha para outras religiões, não. Eles não abrem brecha. Enquanto eles querem brechas em países, vamos dizer assim, países que têm democracia, nos países deles, sendo daquela área, janela 1040, eles não aceitam. Eles matam cristão. Eles torturam cristão.
Você vê na África agora, você tem várias reportagens falando sobre isso. Então, veja, isso é um fato que tem que chamar a atenção. Curiosamente, irmãos, a África subsaariana se tornará o epicentro do cristianismo global. Até 2050, 4 em cada 10 cristãos no mundo residirão nesta região. Então, irmãos, tanto o cristianismo quanto o islamismo verão o seu maior crescimento na África, já que a população da região saltará de 18% para 20% no total mundial até 2050. Isso torna o continente um importante campo de batalha religiosa. Você tem ideia do que é isso, irmão? Não é, a gente precisa orar por esses países. Tá certo? A religião com alto índice de natalidade, irmão, é o islamismo. Como o islamismo, que tem uma taxa de crescimento de 3,1% de filhos por mulheres. O cristianismo é 2,7%. Experimentarão um rápido crescimento. Por outro lado, o budismo e população religiosa tem uma taxa de fertilidade mais baixa, que levará a uma estagnação ou um declínio ao longo do tempo. Por que isso, irmãos? O islamismo, volto a repetir, ele não abre porta, não abre brecha para outras religiões. Não tem espaço para outra religião. E isso é o que faz com que eles cresçam fechados. Prever uma tendência futura de migração é desafiador. Já que a migração fortemente influenciada por mudanças nas políticas governamentais, eventos globais, imprevisíveis, como esses fatores podem mudar rapidamente muitos modelos demográficos que incluem migração. Então, espera-se que o cristianismo, vamos dizer assim, experimente as maiorias perdas líquidas devido à mudança religiosa, perdendo em média uns 106 milhões de adeptos, enquanto ganha apenas 40 milhões. Em contraste, os não afiliados ganharão 16 milhões com a conversão. Irmão, nós precisamos ver a migração física, outra coisa, é a migração física que também está influenciando cada vez mais, irmão, na demografia. Tá certo? À medida que os muçulmanos se afastam das regiões nativas da África e do Oriente Médio, eles normalmente mudam em direção a quê? Eles migram em direção a quem? A Europa, na América do Norte. As migrações de hindu, muçulmano, contribuirão para o crescimento, diversidade no cenário religioso e continente. Irmãos, é importante saber disso. Então, no Reino Unido, por exemplo, irmão, a projeção é que o cristianismo caia abaixo de 50%. O que significa, irmão, que essa nação tradicionalmente cristã fará a transição para maiores religiosamente diversas no mesmo secular. Irmãos, vamos prestar atenção a isso. Vamos orar por isso, né? Então, mais de 50% da população de 51 países, irmão, será muçulmano. Você está entendendo? Acho que você não está entendendo o perigo disso. 51 países serão muçulmanos até 2050. Um aumento, irmão, em relação a 2025. Espera que a Nigéria e Macedônia se tornem nações maioria muçulmana. Você conhece o muçulmano? Você conhece? Você sabe como é que eles funcionam, como é a religião dele? Apesar da projeção de que a Nigéria adotará o islamismo como religião dominante, o país surpreendentemente terá a terceira maior população cristã do mundo até 2050. Depois os Estados Unidos, depois o Brasil. O domínio islâmico em 2050, no Oriente Médio e no norte da África, permanecerão predominantes, irmãos, muçulmanos, com pouca diversidade religiosa, mas a migração cristã para estados do Golfo, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, compensará ligeiramente a migração cristã. Em outras partes, a religião, estabilizando seus números,
em pouco mais de 3%. Curiosamente, irmãos, as estatísticas sugerem que a comunidade muçulmana estaria no mesmo nível do cristão em 2070. Com cada religião compreendendo 32,3% da população global até o ano 2100, espera que os muçulmanos detenham a maioria com 34,9%, enquanto os cristãos ficarão no segundo lugar com 33,8%. Em 2050, no mapa religioso do mundo, parecerá significativamente diferente. O cristianismo e o islamismo continuarão, irmãos, sendo as religiões dominantes. Mas seus centros geográficos mudarão. E só o tempo dirá como o mundo se adaptará a essa mudança. A gente precisa entender, irmãos, que você pode dizer assim, não, mas isso aqui, pastor, não me interessa. Talvez se você tiver a minha idade, talvez não, mas aos seus filhos, aos seus netos. Irmãos, a gente precisa mudar o conceito. Precisamos parar para pensar. Precisamos voltar a orar para que o Senhor, Deus, tenha misericórdia. Irmãos, a religião muçulmana, procura conhecer ela melhor. Ela dificilmente abre brechas para outras religiões. Vocês conhecem ali o Hamas, aquela área ali de Gaza? Preste atenção. Preste atenção como é a cultura deles. Como é que eles se vestem, como é que eles pregam, como é que eles fazem, como eles são radicais em algumas coisas. Precisamos estar orando, irmãos, por essa nação, pelo nosso Brasil. Precisamos estar orando, irmão, pelo mundo, para que Deus tenha misericórdia daqueles que irão ficar aqui. Porque com certeza eu não estarei aqui, porque a minha idade já não me dá esse direito de dizer que irei estar aqui. E também não faço nenhum interesse em ficar nesse período. Eu quero ficar aqui junto com vocês, pregando o Evangelho, mostrando isso para vocês, para que vocês se despertem. Me ajude a espalhar o Evangelho verdadeiro. Me ajude a criar com que esse canal cresça, para que nós possamos continuar mostrando a realidade do cristianismo, que precisa mudar. Tá certo? Então eu conto com você. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar esse vídeo e me ajude a atingir a meta de 1.001 inscritos. Eu conto com você, tá certo? Deus abençoe.